Bom, então vamos lá, galera. Eu queria saber, antes da gente começar, qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Vamos ver aí. Coloca aí para mim, qual que é a maior dificuldade que vocês têm para dar uma arrancada no inglês aí? Quem é bem iniciante, né? Tudo é difícil no começo, eu entendo. Mas vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo aí. Pronúncia, Eduardo. Pronúncia. Ok. Pronúncia. Listening. Vocês sabem que listening e pronúncia tá ligado, né? Várias pessoas falando pronúncia, ouvir, entender e coragem para falar. Coragem para falar. Isso é uma coisa mais da pessoa, né? Muita gente tem vergonha, medo, é uma coisa que aí você tem que superar, né? Você tem que pôr na cabeça que estamos todos aprendendo nessa vida, né? Qual o problema de errar, né? Errar é humano. É assim que a gente aprende, né? Por tentativa e erro. Tudo é assim, entendeu? Por algum motivo as pessoas têm essa neura, né? Ai, nossa, eu vou falar errado, vão rir de mim, eu vou errar. Nossa, não pode errar. Cara, se você não errar, você não aprende, né? Se você acertasse tudo de primeira, você não precisaria estudar o assunto, né? Muita gente às vezes fala, vai fazer um listening, por exemplo, nossa, mas de 10 eu entendi só 3. Cara, ótimo, porque se você entendesse as 10, não precisaria fazer um curso, não precisaria estar estudando inglês, não é verdade? Então, é tudo assim. Então, faz parte do aprendizado. Então, as pessoas, elas querem aprender alguma coisa já sabendo. Você já parou para pensar que louco isso? Como é que você vai fazer um curso ou assistir uma aula e falar, é difícil, eu não sei. É óbvio que você não sabe, senão você não estaria assistindo aquela aula, não é? Então é normal, tá? E se você não sabe alguma coisa, está vendo aquilo pela primeira vez, vai levar um tempo para você assimilar. Então não vai ser na primeira que você vai ouvir alguma coisa, na primeira aula que você fizer de um assunto, que você vai saber tudo. Então você vai, no primeiro contato que você tem com um determinado assunto, você pega uma porcentagem daquilo, alguns detalhes, aí você vê de novo, você pega mais alguma coisa, você treina de várias formas. Cada vez que você passa pelo mesmo assunto, você vai absorvendo um pouco mais, entendeu? Então as pessoas têm uma visão errada do que é aprender. A pessoa quer sentar numa aula, assistir ela uma vez, pronto, sabe tudo. Não existe isso, tá? Vocês já foram para escola por muitos anos e sabem que não é assim que funciona, não, com nenhuma matéria, muito menos inglês, né? Então, é um trabalho passo a passo. O que a gente faz é facilitar, mostrar a lógica, né? Mostrar coisas que de repente a pessoa sozinha não vai conseguir perceber, né? Porque ela não conhece os detalhes, não conhece toda a história. Então, assim, Marília, aí, ó, abandonei um curso porque, cadê? Falo mal, riram de mim. Então, é uma pena, né, que a pessoa que estava conduzindo a aula não explicou isso, entendeu? Porque. E aí é engraçado que aí vem um americano aqui, fala 2 palavras de português tudo errado e todo mundo, que legal, ele fala português. Convenhamos, né? O brasileiro fala muito mais inglês do que o americano fala português. A gente estuda muito mais, se dedica muito mais, fala muito mais. Na verdade, o brasileiro tem essa vergonha, mas vamos me falar, vamos me apontar, vamos fazer alguma coisa. É mais essa questão psicológica do que qualquer dificuldade. Ninguém tem dificuldade de aprendizado, tá? Existem pessoas que têm dificuldade de aprendizado, são coisas pontuais, específicas, né? Mas, no geral, a pessoa não tem dificuldade, mas tem circunstâncias que ela, de repente, passou, teve algum pequeno trauma, igual riram de você no inglês, vai ficar na sua cabeça por um tempo, né? Então, você precisa enfrentar isso para passar para frente, tá? Vocês acham que eu nasci falando inglês? Eu também aprendi, também errei, mas por algum motivo nunca me preocupou isso, entendeu? Sempre tentei falar, testava o que eu aprendia, né? Você tem que brincar disso, né? Aprende alguma coisa, testa com alguém, brinca, vê o que dá. Se alguém ri, beleza, ri junto, entendeu? Você não tem que se cobrar dessa forma. Por isso que às vezes as crianças têm essa vantagem, entre aspas, porque não estão nem aí, né? Para elas tanto faz como tanto fez, fala de qualquer jeito e não se importa, e brinca e ri junto. Então, você tem que ter essa forma de encarar, tá?
eu sempre falo assim, se você falar alguma coisa errada, geralmente é outro brasileiro que, às vezes, sabe um pouco mais que você, que vai rir, vai te apontar, vai falar que está errado, não é? Então, isso é muito comum. Brasileiro que é crica. Porque você conversa com outros estrangeiros, o cara não tá nem aí pro. Ah, você falou certo ou errado, você é estrangeiro, você tem todo o direito de errar, não é o seu idioma, você está fazendo um esforço de falar o idioma da outra pessoa, a pessoa fica mais do que feliz, né, de você falar alguma coisa, porque ela não fala o seu idioma, não é? Então você tem que pôr isso na cabeça, tá? Se você fala duas palavras de inglês, você está na frente de muita gente que não fala nada, né? Ou de um estrangeiro que não fala o português. Você consegue falar alguma coisa em inglês. E aí vai, entendeu? E às vezes a pessoa também se coloca uma meta de querer ser perfeito. Cara, perfeccionismo no aprendizado é problema, principalmente de um idioma, tá? Então, para de ser perfeccionista, ninguém está preocupado com isso, entendeu? Então, vai aprendendo e vai melhorando, fala de qualquer jeito e vai prestando atenção quando as pessoas te corrigirem. Oh, legal, obrigado. Né? Você vai aprendendo, vai observando se você está fazendo certo ou não, e aí vai. Desculpe, a minha voz está um pouco ruim, porque eu estou gripado, né? Então não sei se está difícil de vocês me ouvirem aí, mas beleza, vamos embora. Vamos ver aqui. Pam, pam, pam. Música é legal também, né? Porque música acaba fazendo você falar meio sem perceber no ritmo da música, então ajuda a dar uma amolecida aí na voz. Ok, vamos ver o que mais. O Paulo mora nos Estados Unidos, né, Paulo? Aqui nos Estados Unidos eles gostam que nós estamos aprendendo. Exatamente, né? Da mesma forma que você fica impressionado e feliz de ver um americano aprendendo português para falar com a gente, eles também ficam felizes, ficam impressionados de você estar tendo o esforço de aprender a língua deles, né? Em geral, acontece isso. Ok. Acho que a maioria do que está aqui já aprendeu, já fez algum curso, já tentou aprender de várias formas. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Nada que você fez foi perdido, tá? Então, você tem alguma experiência com inglês, então não se preocupa. De repente você não conseguiu se desenvolver do jeito que você gostaria, né? Do jeito que é possível fazer se você fizer a coisa certa. Então, hoje eu vou mostrar algumas dessas coisas para vocês, tá? Para vocês pararem e pensarem nisso, né? Quem já fez curso, de repente está fazendo algum curso, está aprendendo sozinho, você parar para pensar, porque você vê tanta informação hoje, tanto curso, tanta informação na internet, e aí você fala, putz, mas que rumo que eu tomo, né? Qual que seria o melhor para aprender? Então, eu vou falar o que eu acho, que eu faço, que eu vejo que dá resultado. E aí, claro, você adapta ao seu estilo, ao seu gosto, ao seu nível de inglês, entendeu? Porque tem muita coisa assim, muitas técnicas que elas são úteis numa determinada fase do seu aprendizado, de repente, em outra fase já não tem graça, já não adianta mais, você tem que partir para uma estratégia diferente. Ok. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui mais algum comentário interessante. Ok. Vocês sabem que eu tinha um aluno que ele, no começo, né, eu dei um curso para ele, assim, um bom tempo, e ele tinha, assim, no começo, tudo ele queria saber, mas por quê? Por que não traduz, né? Porque na cabeça dele tinha que traduzir todas as palavras. Isso é muito comum para quem é iniciante, né? Quem é iniciante, começou a estudar alguma coisa de inglês, não tem muito conhecimento, a pessoa tem esse pré-conceito de que falar outro idioma é traduzir as palavras. Então, a pessoa, sem uma orientação certa, a pessoa fica nesse travamento, ela quer traduzir todas as palavras, né? Aí, quando tem palavra a mais ou a menos,
trava, né? Faz igual o Windows lá, dá aquela travada. Então, por isso que tem que ter esse passo a passo no começo para você entender algumas dessas coisas e não ficar travado nisso. Porque muitas vezes a pessoa tem uma certa, entre aspas, dificuldade em dar continuidade em desenvolver o inglês, porque em algum momento ela tá com uma coisa na cabeça dela e ela não consegue enxergar. A pessoa fala, mas ela não consegue entender, porque ela está travada naquele ponto, né? Ela tá achando, mas por que tem que traduzir? Mas por que não traduz? E ninguém fala para ela. E aí a pessoa fica, né? Não consegue progredir porque fica travado naquilo. Então, é o que eu sempre mostro para vocês em várias aulas que eu já mostrei, em lives, tal, no curso do Manual do Inglês, é o que a gente faz. Então, esse começo ser muito passo a passo, bem detalhado, para você não ter essas dúvidas bobas, mas que, se você não resolve logo, você vai adquirindo uma quantidade de inglês e fica perdido, né? Porque você não consegue entender certos detalhes. Perdão, gente, desculpa aí, mas a gripe aqui tá pegando. O Leonardo está falando aqui, ó, um americano conversa comigo em inglês e em espanhol, está querendo aprender português, ou seja, a troca de informações, ele me ensina e eu a ele. Legal, Leonardo, isso é muito legal. Quando você tem a oportunidade de conviver com um estrangeiro, né, eu já tive essa oportunidade, é muito legal. Inclusive, vou contar uma para vocês, né? Já ensinei uma americana, então a gente tinha uma troca legal também, que ela me ensinava muita coisa, e eu ia ensinando um pouco de português para ela. E eu tive uma, nada a ver com o nosso assunto aqui, mas coincidiu, né? No curso de inglês que eu dava aula um tempo, nós recebemos uma aluna que era japonesa. E ela só falava japonês e inglês. E ela tinha morado na Inglaterra, então falava bem inglês e falava japonês. Ela ia dar aula na escola japonesa na cidade. E ela queria manter o inglês, né? Então ela veio para o curso que eu dava, né, na escola que eu trabalhava. E aí ela não falava português. Então a gente fazia aula de inglês, né? Ela fazia a aula dela para treinar o inglês. E aí nós fizemos um combinado, né? Eu já tinha se estudado um pouquinho de japonês, de curioso, e aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu te ajudo com o português e você me ensina um pouco de japonês, né? Então a gente fez isso por um tempo, né? Não que eu fale japonês, mas foi só assim, para aprender um pouco, para ver como é que funciona, né? Mas por curiosidade. Então, mas é muito legal, é uma situação de troca bem interessante, tá? Ok. Alcide, sim, I am sick today. I am sick. I have a cold. I have a cold. Né? Eu estou com um resfriado aqui. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Lúcia está falando uma coisa legal aqui, que eu vou falar inclusive hoje nessa aula. Uma coisa ideal é aprendermos formas dos americanos falarem no dia a dia. Exatamente. Você tem que aprender as coisas simples primeiro. Como é que você faz frases simples? Mas, junto com isso, aprender como que se fala isso na real, na vida real. Como que eles juntam? Então, aí, se você vai aprendendo isso logo no começo, tudo que você aprende passa a ser útil, você entende quando alguém fala. E você vai poder até falar assim para seu inglês ir soando mais natural, tá? O que muitas vezes acontece é que a pessoa de repente faz um curso, ensinam as coisas básicas, elementares, só que tudo muito separadinho, muito bonitinho. Aí a hora que o cara vai tentar entender, vai escutar um nativo falando, ele não entende nada. E ele não entende as palavras que ele já aprendeu, né? Porque não treinou bem a pronúncia, provavelmente está falando do jeito dele, né? Não, a pessoa que estava dando a aula não deu essa ênfase. Ó, essa palavra fala assim, não assim, né? Porque por mais que quando a gente está ensinando inglês, você fala a pronúncia da palavra, mas a pessoa ela não consegue prestar atenção naquilo, porque é muita coisa ao mesmo tempo no começo. Então a pessoa, sem falar que o visual da palavra é muito forte, né? Normalmente você vai ouvir a palavra e ver ela escrita. O cara vai memorizar a forma falada, a forma escrita, perdão. E aí ele vai tentar falar daquele jeito que ele está vendo escrito, né? Então, se a gente não ensinar isso, a pessoa não faz essa conexão. Você tem que entender que se escreve assim, mas fala de outro jeito. Tem que treinar isso para automatizar. E você tem que aprender como se juntam essas coisas. Eu vou dar uns exemplos aí hoje.
Aham. Ô, Sara, você está no celular, conexão ruim. Ah, que pena. Espero que melhore sua conexão aí, né? Para você acompanhar legal aqui. Wagner, morei 8 anos na Inglaterra e ainda continuo aprendendo. Wagner, não só você, eu continuo aprendendo, todo mundo, né? Os nativos, nós nativos da língua portuguesa não estamos aprendendo português o tempo todo, né? Vai fazer um concurso que cai português para você ver. Parece que a gente não sabe é nada, né? Então, não tem um ponto final. Não tem um dia que você. Não vai existir o dia que você. Hoje eu sei tudo de português. Hoje eu já sei tudo de inglês. Não existe. Você está aprendendo todo dia. A língua é dinâmica, ela vai mudando, né? Tem palavras que a gente usa hoje que há 20, 30 anos não existiam, né? Quem falava de rede social, ou então celular, né? Chip de celular. Tem coisas que a gente tem hoje que o vocabulário nem existia, porque as coisas nem existiam, né? Então a língua está sempre aumentando, crescendo, se modificando. Aham. Ok. Uhum. Ruth, o meu maior problema são os sons do TH. Ruth, não se preocupa com esses detalhes. É uma coisa que você vai aprender, é um som diferente, né? Mas, por exemplo, os americanos têm muita dificuldade com nossos sons nasais, né? Eles não falam São Paulo, eles não conseguem falar São. Demora muito para eles conseguirem fazer esse som que para nós é tão natural, né? O TH para eles é natural, para nós é um problema. Você vai aprendendo com o tempo, tá? Vai treinando. Então, isso não é, você não deve ver esse detalhe como um problema, tá? O problema é a pessoa, ela não ter ela não saber qual o rumo que ela segue. O que você deve aprender, né? Já entrando no nosso assunto aqui. Você aprende vocabulário, expressões? O que você aprende, né? Então, tem o pulo do gato que eu vou falar para vocês. Uhum. A Fernanda, ela tá na Irlanda, né? Muito bem. Então, a maioria das pessoas fala que o problema é entender e falar. Então, começando com entender, né? Porque se você não entende, é difícil falar alguma coisa. Aí, o que eu falo para vocês? Ó? A questão de entender, o Antônio está falando que eu estou como um robô, porque acho que deve ser a transmissão, né? Deve estar ruim para você aí. Então, o que acontece? A pessoa não entende por quê? Ela acaba estudando muito o inglês escrito. Não foi ensinado para ela como que falam aquilo na vida real, né? A pessoa estuda as frases, estuda muito vocabulário, estuda muito texto, aí a pessoa lê muito bem inglês, mas não entende nada. Então tem que ser uma coisa em conjunto, tá? É mais ou menos assim, se você aprender a falar inglês, você vai conseguir ler. Agora, se você aprender a ler inglês, você não vai conseguir falar, nem entender, tá? Então, sempre foca o seu estudo em entender e falar. Porque aí, como consequência, ler e escrever passa a ser consequência. O inverso, não. Então, se você focar o seu estudo em escrever e ler, o que acontece? Você não vai conseguir falar e entender, tá? Beleza. Então vamos lá, gente. Deixa eu dar alguns exemplos, falar exatamente do que eu queria mostrar para vocês. Transmissão ótima, beleza. Algumas pessoas vão ter alguma dificuldade em receber o sinal, né? Mas tá indo bonitinho aí, então o pessoal tá recebendo o sinal legal. Então vamos lá. O que você tem que aprender no começo? Estou supondo que você está começando do zero, tá? Ou sabe alguma coisinha. Quanto mais você souber, mais dá para expandir o que eu vou falar aqui, tá? Aí depende um pouco do seu conhecimento. Mas você tem que começar. Olha só, eu fiz esse desenho aqui para vocês. Estão vendo aí, ó? Então, o que você tem que aprender no começo? Você tem que aprender o núcleo comum, tá?
O que acontece muito? As pessoas ficam aprendendo isso aqui, ó, tá? Essa parte complementar, ao invés de aprender o núcleo comum primeiro. O que é o núcleo comum? São as palavras, estruturas, coisas que você usa em qualquer situação. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou aprender o que fala no restaurante. Quais frases, expressões, tal, tal, tal. Beleza, então fez uma aula sobre restaurante. Aprendeu um monte de frases, aprendeu vocabulário. Beleza. Vamos aprender agora o que fala no aeroporto. Aí vai tudo de novo. Aprender o que fala no aeroporto, tal, vocabulário. E aí fica nisso, né? Aprendendo por temas. Você não deve fazer isso se você está iniciando. Por quê? Não é que você não vai aprender, só que você vai gastar muito mais energia, muito mais tempo e não vai entender como as coisas funcionam. Então você tem que aprender primeiro o núcleo comum. O que é? Por exemplo, aprender as palavras interrogativas. Onde, quando, porquê, o que, qual. Porque essas palavras você vai usar em qualquer situação. Então você deve aprender isso primeiro. Tá? Não adianta você aprender uma lista de roupas, nome de roupas. Ou então, uma lista de nome de frutas. Né? Não adianta você aprender isso primeiro. Você aprende as estruturas. Então, você aprende essas palavras interrogativas, os verbos básicos, as estruturas essenciais para você formar uma ideia, né? Porque você não consegue falar inglês só com vocabulário. Você precisa pôr o vocabulário dentro de uma frase. E a frase, ela tem uma estrutura, ela tem uma regra de funcionamento para que o nativo te entenda. Né? Então, tem uma ordem das palavras, tem elementos que tem que existir nessa frase para que a pessoa entenda o que você quer dizer. Se não, se faltar certos elementos, se você simplesmente pegar o que você fala em português e traduzir uma palavra de cada vez, tem coisa que dá para entender, mas tem muita coisa que o cara não vai entender. Né? Porque você está usando a nossa sequência, a nossa estrutura, e só transformando as palavras para o inglês. Tá? Então, isso não dá muito certo no decorrer do seu aprendizado. Você tem que aprender como é que funcionam os tempos verbais em inglês, né? Você aprender que tem os auxiliares, do, does, did, will, would, can, could, should, e vai. São vários deles, tá? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos disso que eu estou falando. Então, só para você ir pensando, quem já estudou um pouquinho de inglês, vai ver que, de repente, você já aprendeu tanto vocabulário, tanta coisa, mas às vezes não consegue formar uma ideia, né? Por isso que você não consegue conversar. Você sabe um monte de coisa, mas não consegue formar uma ideia sozinho. Né? Ou você sabe uma frase pronta, que tem a sua utilidade, agora você precisa entender a lógica para você formar a sua ideia. Você quer falar, eu quero comer uma pizza amanhã. Como é que você forma isso? Então, tem alguns elementos que são as palavras, a tradução das palavras, mas tem outras coisas aí que você tem que saber o funcionamento, tá? Palavra de tempo, de lugar, né? Palavra de frequência. Então, esse tipo de coisa vai ser comum em qualquer situação. Se você vai no aeroporto, você vai usar a palavra onde, quando, você vai usar o tempo presente, o tempo passado. Se você vai no restaurante, a mesma coisa. Se você vai numa reunião de negócios, a mesma coisa. O que vai mudar nessas situações são palavras, o vocabulário que você encaixa na frase, entendeu? Então você tem que aprender frases. E aí você aprende vocabulário para brincar com as frases, tá? Basicamente isso. Quando você quiser aprender alguma coisa, aprenda uma frase e brinque de trocar o vocabulário dentro dessa frase, tá? Mas você vai manter uma parte dela fixa, que é o que expressa a ideia. Então, esse desenho que eu fiz aqui, é exatamente isso, ó. Então, você aprendendo essas coisas, ó, eu coloquei aqui, né, as estruturas, as question words, que é esse onde, quando, porquê, os auxiliares, pronomes, palavras de tempo, de lugar, de intensidade, de frequência, né? Então, esse tipo de coisa, os verbos, né? Tem verbos comuns aí que a gente usa o tempo todo. Então, isso você tem que aprender primeiro, como é que funciona. Aí aqui você vai recheando com um pouquinho de vocabulário de algum tema, né? Começa, claro, uns temas mais corriqueiros do dia a dia, coisas da casa, coisas do seu trabalho, de repente, de escola, né? São os ambientes que geralmente a gente vai circular.
E aí, você vai expandindo. Então, sempre aprendendo estruturas e brincando com vocabulário, aprendendo um vocabulário temático, mas para você usar dentro de uma frase. Porque senão, o que acontece? Se você fica só aprendendo os temas, o que eu falo no aeroporto? Beleza. Aí você vai aprender que tem o quê, tem o auxiliar, tem um monte de coisa, só que você não teve um entendimento da lógica daquilo. Aí quando você vai aprender o que você fala no restaurante, você aprende tudo de novo e vê aquelas palavras de novo se repetindo e não sabe por quê, né? Então, você já ataca direto as palavras que se repetem com frequência nas várias situações. Aí depois você vai expandindo, né? Aí, o seu desenvolvimento do inglês depois vai ser a expansão de temas. Então, você já aprendeu a falar eu tenho, eu quero, onde, quando, você sabe fazer as perguntas, sabe formar as ideias. Aí você vai só recheando com mais vocabulário e palavras que são, assim, ênfases, palavras que são mais ou menos enfeites, conectores, né? Porque aí você vai formando ideias mais complexas, enfim. Então, basicamente é isso, tá? Aprenda o núcleo, foque no núcleo comum primeiro, né? E aprenda temas para você brincar com as frases que você está aprendendo nesse núcleo comum, beleza? Legal. Então, isso aqui é para você começar, né? Claro que a coisa vai se expandindo, você vai aprendendo outras coisas, mas é a base para você começar. Então, não adianta você ficar aprendendo vocabulário de qualquer jeito, qualquer vocabulário, né? Você não vai conseguir usar, tá? Deixa eu dar exemplos práticos para vocês. Vamos supor, quer ver, ó, que você fale assim, você queira falar assim, eu quero mais tempo. Eu quero mais tempo. Você vai falar essa frase. Então, essa frase é uma frase que está no presente, né? Quando você pega um verbo em inglês, ele está no presente, tá? Ele nasce no presente, tá? O verbo want, eu quero, I want. I want, eu quero. More é mais, time é tempo. Beleza, tá vendo? Uma frase simples, ela é sequencial igual a nossa, né? Você usa os mesmos elementos, as mesmas palavras, tá? Então tem um monte de frases que dá para você fazer assim, né? O eu, né, que é a pessoa, o verbo want, o verbo querer, e algum complemento aqui. Então, esse é o primeiro passo. Você brinca agora, a hora que você aprender uma frase, uma estrutura, você brinca com ela até você automatizar. Eu quero dinheiro. I want money. Eu quero comida. I want food. E aí você vai. Por quê? Claro que a frase aqui que eu estou começando é bem simples. Então, você não teria problemas. Mas tem frases que têm palavras a mais ou a menos que têm os seus motivos. Então, quando você sabe a estrutura, é fácil você aprender uma palavra isolada, um vocabulário, para colocar aqui. Né? Então, eu quero, dá para você falar 1000 coisas que você quer. Mas o ponto-chave é você saber falar que eu quero. I want. Beleza? Legal. Aí a gente acrescenta aqui, eu quero uma moto. Aí vai entrar um elementozinho aqui que é I want a motorcycle. I want a motorcycle. Então, eu quero uma moto, né? Motorcycle, mais um vocabulário. Esse a letra A em inglês, ela significa um ou uma, tá? Então, você quer falar um ou uma? Você fala a. Quando você fala uma frase normalmente, assim, na fala normal, eles reduzem o a. Então, você vai ouvir eles falando só um I want a motorcycle. Tá vendo? Então, é assim que você vai ouvir na vida real. Por isso que eu falei, você tem que aprender a estrutura, treina a estrutura-chave, brincando com palavras. Aí você coloca, você quer um laptop. I want a laptop. I want a laptop. Né? Falando normal. I want a... Tá vendo? I want a laptop. I want a hamburger. I want a glass of water. Né? I want a cell phone. Tá vendo? Porque nome de objetos, nome das coisas é fácil. Qualquer dicionário você consegue. Um tradutor, o Google Tradutor, você consegue a palavra, o nome de coisas. Tá? Isso é fácil.
O que é complicado é você conseguir uma frase, a estrutura. É isso que alguém precisa te ensinar, né? Porque talvez essa frase, se você colocar no tradutor, saia certa, porque é bem simples. Mas tem um monte, a maioria das frases não vai sair certo, entendeu? Então você não consegue, num dicionário ou mesmo no Google Tradutor, buscar frases para você falar, não é? Porque às vezes vai sair uma frase lá que ninguém fala, pode sair até besteira ou coisa sem sentido, né? Então aprenda a estrutura e brinca de trocar as palavras. Legal. Olha lá. I want a girlfriend, né? O Alcindino aí. Legal. Aí, você vai aprendendo outros elementos, né? Então, aí você treinou isso aqui. Você aprendeu uma estrutura, você fica um dia treinando, brincando com essa palavra, para você memorizar, para automatizar. Você entendeu? Para você pensou em eu quero já sair da sua boca. Assim que você vai ficando fluente, não é? Você não vai ficar estudando inglês e um belo dia ser fluente. A fluência começa aqui, né? Em você automatizar essas frases comuns, entendeu? Quanto mais estruturas você automatizar, mais fluente você fica, né? Porque você não tem que ficar pensando em cada elemento, porque você já treinou aquilo. Então, está automático. Você entende qual que é a lógica? Vamos lá. Agora, vamos supor que eu queira falar. Eu quero ficar em casa. Eu quero ficar em casa. Olha só. I want to stay home. I want to stay home. Aí tem, olha só. Eu quero, você já sabe. Você já sabe falar eu quero alguma coisa, né? Você já sabe falar objetos. Agora vamos falar que você quer fazer alguma coisa. Então a gente vai usar um segundo verbo. Eu quero ficar. To stay. Então, quando você usa o segundo verbo na frase, ele está no infinitivo. Infinitivo é o nome do verbo, o verbo ficar. Em português, ele termina em ar, né? As nossas terminações ar, ir, or, é o infinitivo dos nossos verbos. Em inglês, para todos os verbos, o infinitivo é o verbo com o to na frente. Então, isso aqui, ó, to stay é ficar. Por isso que você não pode falar I to stay. Você tem que tirar o to, porque senão fica eu ficar. Né? Se você quer falar eu fico, você fala I stay. Você tira o to, automaticamente o verbo está no presente. Tá? Isso que eu falei, né? Ele nasce no presente. Né? O verbo sozinho ele está no presente. Quando você quiser ele no infinitivo, o nome dele é to stay. Então, beleza. Quando você tiver eu quero fazer alguma coisa, vai ser I want to stay. Aí, no caso, ficar em casa é stay home. Olha só. Outra coisa que vão me perguntar. Ficar em casa. Cadê o em? Não é? Se ninguém te fala, a pessoa fica encucada com isso uma eternidade. Ela fica com isso na cabeça e não consegue prestar atenção no resto do que está sendo explicado. Por isso que tem que esmiuçar esses elementos logo no começo, senão a pessoa não anda, tá? Não adiantava eu falar para vocês, ó, eu quero ficar em casa, é assim, ó, I want to stay home, beleza? Vai treinar. Não, você vai ficar encucado. Para que tem esse to? Por que não tem when? Você não consegue fazer nada se alguém não te falar o porquê disso, né? E depois que você sabe o porquê, não importa muito. Aí você treina, mas isso te dá uma paz de espírito, né? Tira isso que fica martelando na sua cabeça. Ah, por que tem isso, por que não tem aquilo, né? Então, beleza, daí esse passo a passo que é muito importante. Ficar em casa é stay home. A palavra home, normalmente você não precisa colocar nada antes dela. Tá? Então, só de você falar home, já significa em casa, para casa, casa. Tá? Então, a palavra home é super prática. É só colocar ela que a preposição já está embutida. Não precisa igual a nossa, né? Colocar em casa, para casa. Então, só coloca home, tá? Não precisa colocar preposição. É assim a palavra. E aí você usa stay home, ficar em casa, tá? Então, entenda que esse em está como se ele tivesse embutido já na casa, já vem dentro da casa, né? Dentro de home. Beleza, I want to stay home. Aí você vai brincar de falar que você quer fazer coisas. Eu quero comer. Aí você procura o verbo comer, como é que é? É o verbo to eat. Então, I want to eat.
Aí você pode querer comer alguma coisa, você acrescenta uma palavra. I want to eat pizza. Tá vendo? Então, tem algumas coisas que você tem que saber, elementos que precisam estar na frase, senão a frase fica errada ou incompleta, que você vai brincando agora de trocar. Eu quero beber uma cerveja. I want to drink a beer. Tá vendo como é que você começa a fazer sentido? Então, aí você treina, não é? Quanto mais você treinar, mais automático fica isso. E aí você treina com vocabulário comum, né? Se você está iniciando, que necessidade tem de você aprender a falar tomada, né? No começo, não vai te servir para muita coisa, uma coisa que você vai usar muito raramente, né? É muito comum, às vezes, o aluno iniciante ter um monte de curiosidade, fica perguntando um monte de vocabulário para nada, não leva a nada. Então, aprenda coisas comuns, né? Eu quero viajar. I want to travel. Eu quero dormir. I want to sleep. Tá vendo? Legal. Aí vamos para o outro ponto chave. Como eu falei, você aprende a estrutura, brinca de trocar o vocabulário, aprende os elementos a mais ou a menos que tem, igual aqui tem um a mais que nós não temos, aqui tem um a menos que nós não temos, né? Então, em português, você só tem o verbo ficar, não tem esse to, não existe esse elemento em português. Você já sabe por quê. Aqui não tem o em casa, não tem o em, porque ele já está embutido no inglês, tá vendo? Então é importante você saber disso para você ficar tranquilo e poder usar a frase. E aí você tem, a próxima coisa que você tem que aprender é como que um americano, um nativo, falaria essa frase. Será que ele falaria assim, bonitinho? I want to stay home. Muito legal, né? Só que na vida real, nem sempre as pessoas vão falar assim, tão separadas. Então tem várias palavras que se juntam, porque são mais fáceis para os nativos, são mais rápidas, né? Para eles falarem mais rápido. Aqui, o want e o to é muito comum eles juntarem. Então eles vão falar isso aqui como se fosse uma única palavra. Aí você já deve ter ouvido, né? I wanna stay home. Você já deve ter ouvido wanna. Então, wanna não é uma palavra. É a pronúncia de duas palavras juntas, do want e do to. Entendeu? Então, I wanna stay home. Você pode falar assim, é super natural, e você vai ouvir muito assim. Então, agora você já sabe que a frase é essa, mas na vida real muita gente vai pronunciar assim. E aí você brinca de treinar assim também. I wanna stay home. I wanna travel. I wanna eat pizza. Né? Por quê? É mais fácil de falar assim do que falar I want to eat pizza. Você tem uma palavra a mais, um T aí que é difícil, né? Demora mais para falar. E assim fica mais natural. Beleza? Então, ó, em alguns minutos eu te mostrei algumas frases e se você treinar um pouquinho, você vai conseguir fazer várias frases com várias palavras, vai conseguir falar de uma forma natural e vai entender quando um nativo falar para você. Beleza, tá vendo? Você está dando o seu primeiro 0,1% de fluência, né? Então, lembra disso, a sua fluência vai vir assim, de pequenos treinos, tá? Mas você vai automatizando. Então não adianta você aprender um monte de coisa de uma vez que você não entende e não consegue usar, tá? Se você fizer isso, imagina você fazer isso que eu acabei de fazer aqui, que eu levei nem 10 minutos. Imagina se você fizer isso todos os dias, pelos próximos 365 dias. Você já imaginou quanto de inglês você vai entender, vai conseguir falar, não é? Então, para você aprender inglês, menos é mais, tá? Aprenda um pouquinho de cada vez, treina bastante, aprenda esses elementos, né? E a fala natural das pessoas para que o inglês que você vá aprender, ele realmente seja útil aí no dia a dia, né? Bom, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Aliás, tem muita coisa que eu poderia falar, né? Não dá para falar tudo, né? É exatamente por isso que tem um curso, né? Porque são
um passo a passo, são vários detalhes. Mas vamos supor que você quisesse agora falar que você não quer. Você quer falar que não. Ali eu falei afirmativo. Você quer fazer o negativo. Então você fala, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Eu não tenho dinheiro. I don't have money. Você quer falar que você não faz alguma coisa no presente? Você vai usar o don't. I don't have money. Beleza? Se você quisesse falar aqui, eu não quero ficar em casa, é só você colocar aqui, ó. I don't want to stay home. E você pode falar, I don't want to stay home. I don't want to stay home. Né? A fala natural. Beleza? Então, todas que você quiser fazer negativa, você coloca o don't. Por que o don't? Por que não no? Por que não not? Né? Todo mundo vai perguntar isso. Funciona assim. Quando você faz uma frase negativa em inglês... Bom, primeiro vamos entender como é que a gente faz em português. Em português, a gente conjuga os verbos. Então, os nossos verbos, cada verbo tem uma terminação no presente, no passado, no futuro, enfim. Uma infinidade de terminações. Como o nosso verbo já é assim, então, para fazer o negativo, a gente simplesmente coloca o não, a palavra não, e o verbo conjugado. Em inglês, eles fazem diferente. Em inglês, eles fazem assim, ó. Eles colocam o not. Isso daqui, ó, é a abreviação de do not. É que eu não coloquei aqui separado, mas é isso. É do mais o not. Esse do é a palavra que eles usam para indicar o tempo presente, tá? O do eles usam quando eles fazem negativas e quando fazem perguntas. Na afirmativa não precisa. Você usa só o verbo, ele já nasce no presente. Então você não precisa repetir o do. Então quando você quer fazer negativa, você tem que colocar o tempo junto com o not. Então toda negativa em inglês é feita com o not. O ponto é, o not ele vem grudado com a palavra que indica o tempo. No caso, o do que indica o presente. Se fosse no passado, é o did. Aí você junta o not com o did, para indicar no passado, entendeu? Com o futuro, com o condicional, com todos os tempos. O not sempre vai vir grudado no auxiliar, tá? Naquele indicador de tempo da frase, tempo ou modo. Normalmente, quando as pessoas falam, elas abreviam, elas contraem. Então, o do not fica don't. Se você falar I do not have money, está perfeito. Só é bem enfático, né? A pessoa normalmente não vai falar assim, a não ser que você seja bravo, esteja bem dando muita ênfase para você por algum motivo, né? Você já pediu dinheiro emprestado para o cara 10 vezes, o cara fala I do not have money, né? Eu não tenho dinheiro. Então é isso. Mas na fala normal você vai contrair. I don't have money. Beleza? Então você pode fazer isso com todas as frases que você quiser falar que você não alguma coisa, você coloca I don't e o verbo e aí continua a frase do jeito que eu já falei. Então, se você perceber, ó, vai formando uma sequência. Então você aprende uma frase base e aí a gente vai acrescentando elementos e você vai mudando as ideias, você vai aumentando as ideias, entendeu? Bom, um detalhe, deixa eu tomar água aqui, minha voz tá ruim. Olha só, um detalhe aqui. Quando as pessoas pronunciam o don't, por causa desse T aqui, sempre o T em inglês, você vai ver que ele é muito omitido, porque é um som que trava um pouco o fluxo da frase, né? I don't have money. Você pode falar assim? Pode, está perfeito. Só que você vai perceber que o nativo, ele geralmente engole esse T aqui, para facilitar, né? Então ele vai falar, I don't have money. I don't have money. I don't have money. Tá vendo? I don't know. Eu não sei. I don't know. Ou então o cara fala assim, ó, I don't want to stay home. Ou melhor ainda, né? I don't want to stay home. Bem natural, tá vendo? I don't want to stay home. É assim que você vai ouvir um nativo falando, não é? Por isso que você tem que aprender que é I don't want to stay home. Mas você vai ouvir os nativos falando com
I don't want to stay home. Então você treina o jeito que eles vão falar, porque aí você falando igual, quando você escutar, vai ser natural para você, você vai entender. Então as pessoas falam que não entendem o inglês, por quê? Elas só estudaram uma parte, elas só estudaram a parte separadinha. I want to stay home. I don't want to stay home. Ela estudou a frase assim, separadinha. Faltou a segunda parte, né? Como que isso é falado na vida real? Como é que as pessoas juntam isso quando falam? Então, se você não aprendeu isso, você vai ter muita dificuldade em entender listening, entender o que eles falam, né? Mas a dificuldade não é que você tem dificuldade, simplesmente não te ensinaram, você não aprendeu como funciona, entendeu? Então, não fique achando que o problema é com você. Você não tem como saber alguma coisa que você não aprendeu, né? Que ninguém te ensinou. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Vou dar mais um exemplo, né? Que senão vai ficar muito longo aqui. Deixa eu ver um legal aqui. Bom, eu ensinei uma afirmativa, uma negativa. Pergunta. Como você faz perguntas em inglês? Quando você faz uma pergunta, você sempre vai colocar, em raras exceções, mas normalmente você vai colocar uma palavra para indicar o tempo ou modo dessa frase. Tá? Então, começando do início, para quem é iniciante. Você quer fazer uma pergunta no presente. Se eu perguntasse para você, por exemplo, você gosta de chocolate? Então, ó, você gosta de chocolate. Então, você tem o você, que é you, o like, que é gostar de, e o chocolate, que é chocolate. Só que aí tem um elemento que você, se ninguém te ensinar, não tem como você adivinhar, que é o indicador de perguntas no presente, que é o do. Não falei ali do don't, né? O do é que indica o presente. Quando você faz uma negativa, você coloca ele junto com o not. Quando é afirmativa, não precisa colocar, o verbo já nasce no presente. Quando é pergunta, você precisa colocar ele antes da pessoa. Então, quando você faz uma pergunta em inglês, a primeira coisa que um nativo escuta é o tempo dessa pergunta. Então, você faz: Do you like chocolate? Do you like chocolate? Tá vendo? Você gosta. Como é que eu sei que gostar aqui está no presente, que é gosta? Porque tem o do no começo, tá vendo? E chocolate, que é chocolate. No caso aqui tem mais uma coisa legal. Like é gostar de. Tá vendo? Tem o de, que nós temos em português, e em inglês já vem embutido aqui, ó. Like é gosta de. Esse de já está embutido, entendeu? Então, um elemento que nós temos, eles não têm, né? Já vem embutido no verbo, tá? Beleza, então você tem que usar o do antes da pessoa para indicar perguntas no presente. Você já sabe como é que funciona, tem que treinar. Do you like pizza? Do you like to travel? Lembra que tem um segundo verbo, você coloca o to. E por aí vai, né? Do you like English? Do you like beer? Do you like coffee? E aí, infinitamente, dá para fazer infinitas frases úteis, legais, seguindo a estrutura, tá? Claro que eu estou falando bastante coisa aqui para vocês, né? Que eu queria mostrar como que você pode aprender bastante coisa em pouco tempo seguindo essa sequência, entendeu? Então, claro que para quem é iniciante, quem está começando do zero, teria que fazer um pedacinho desse de cada vez, tá? Então, só para deixar claro isso, né? Que de repente quem está assistindo aqui e é iniciante vai falar, nossa, quanta coisa, né? Não, você tem que fazer um pouquinho de cada coisa, mas claro, quero aproveitar o tempo e mostrar para vocês como é que funciona isso, né? Qual o rumo que você tem que seguir, beleza? E aí, gostaram? O que vocês acharam aí? Né? Claro que são coisas iniciais, mas mesmo quem tem algum conhecimento, às vezes não tem essa organização na cabeça de como seguir isso daí, entendeu? Agora, você imagina você seguir essa sequência por alguns meses,
todo dia aprendendo um elemento e treinando o jeito que escreve normalmente, o jeito que fala. Fernando, at home também é correto, tá? Para falar em casa, você pode colocar at home, é correto. Se você não colocar o at, também está correto, né? Então você vai ver que a maioria das vezes eles deixam sem nada. Então, o que acontece? Seguindo essa sequência, gente, é um negócio simples, tá? Só que tem que ter alguém explicando esses elementos para vocês, entendeu? Então, se você fizer isso em alguns meses, você já vai conseguir ler muita coisa em inglês, começar a entender a sua série favorita. Claro, você não vai entender tudo do dia para a noite, tá? Não é nenhum milagre, mas é um trabalho sequencial, entendeu? Não é muita informação de uma vez, mas a informação certa, bem treinada. E aí, na questão de meses, você sai do zero e está conseguindo falar várias frases, entendendo a lógica. Isso é que é o importante, né? Então, imagina quem está, de repente, tentando fazer uma entrevista de emprego em inglês, né? A maioria daqui tem algum conhecimento, então isso vai fazer com que você aprenda mais rápido ainda, né? Porque você já sabe algumas palavras. Então, isso torna a assimilação mais rápida. Mas quem está começando do zero, ó, hoje teve uma amostra aqui de como é que funciona isso, né? Então, essa metodologia, né? Essas técnicas, esses truques que eu fui desenvolvendo e criei o curso do Manual do Inglês. Então, eu sempre falo que, questão de alguns meses aí, até a gente sempre está colocando, né? 7 meses, 5 anos em 7 meses. Eu falo isso porque, por experiência, eu já tive muitos alunos que chegaram para mim com 5 anos de inglês ou mais e não sabiam a maioria das coisas que eu ensino no curso do Manual do Inglês, que é questão de alguns meses você vai estar sabendo. É claro que eu não estou dizendo para você que em alguns meses você vai estar fluente em inglês, né? Porque, como eu falei para vocês, ó, você vai aprender um núcleo comum, depois é uma questão de tempo para você expandir vocabulário, né? E aí, quanto mais vocabulário você adquirir, depois de entender a lógica da coisa, né? Depois de trabalhar um núcleo comum, aí você vai só adquirindo vocabulário. Aí fica gostoso, porque tudo que você aprender, você consegue usar, né? A gente teve alunos aí, igual o Marcelo, eu lembro do Marcelo, um dos primeiros alunos que a gente teve, em poucos meses ele queria fazer uma viagem, né? Tinha um inglês assim um pouquinho, pouca coisa de inglês, e em questão de alguns meses ele marcou a viagem, foi viajar, se virou lá, entendeu? Mas é claro, não é nenhum milagre, gente. É estudar, tá? Sentar e estudar, acompanhar. Então, a gente já fez no curso do Manual do Inglês muitas pessoas iguais a você, pessoas que estão começando, que não entendem muito inglês, que tinham dificuldades variadas, a desenvolver o inglês, né, em pouco tempo. Um tempo muito menor do que a maioria das pessoas gasta em cursos por aí. E aí eu vou falar o seguinte para vocês. Nesse tempo que a gente trabalha com os cursos, né, esse tempo que eu dou aula, eu percebi que tem, assim, 3 segredinhos que você precisa, né, além disso aqui que eu falei, vou falar mais 3 segredinhos para você continuar desenvolvendo o seu inglês. Um é você dormir ouvindo inglês, entre aspas, né? Não é para você dormir com fone de ouvido, não. Mas você ouvir bastante o inglês falado. Tudo que você aprender, você tem que escutar as pessoas nativos falando, entendeu? O segundo ponto é você viver o inglês. Segundo segredinho, viva o inglês. Você está aprendendo a sua segunda língua, então use ela o máximo possível. Tudo que você aprender, passe a usar, faça sua agenda em inglês, coloque o seu celular no inglês, para você ver o inglês o tempo todo, né? Então, tem várias, inclusive no curso tem várias dicas que eu dou para desenvolver isso daí, né? Pessoal, colar palavras, o nome das palavras pela casa, então, o contato constante com o inglês. O terceiro segredo, que eu já até falei hoje alguma coisa, é você superar a barreira do perfeccionismo. Não adianta querer ser perfeito, ninguém é perfeito, né? Todo mundo está cansado de ouvir isso, mas as pessoas insistem nisso daí, principalmente no inglês. Então, cara, começa a aprender, vai treinando e vai testando o que você está aprendendo, entendeu?
Quanto mais você testar e usar, mais você aprende. É errando que se aprende, tá? Então, o curso do Manual do Inglês, a gente dividiu ele em 12 módulos. Então, são módulos que eu ensino esse passo a passo, para você aprender de uma forma mais lógica e eficiente, né? Porque você aprende a lógica, como funcionam as coisas e treina, tá? A gente tem atividades de listening também, para você já treinar o ouvido. Mas, claro, como eu falei, tudo que você ouvir em inglês vai ser útil desde que você esteja seguindo a sequência, tá? Se você estiver seguindo essa sequência que eu falei aqui, todo contato com o inglês é útil. Agora, se você não tem sequência, você aprende aleatoriamente, você gasta muita energia e não aprende nada, né? Então, no curso, além disso, eu ensino várias técnicas, né? Como você melhorar seu listening, várias dicas, como você desenvolver a parte da fala, onde você buscar pessoas para conversar na internet. Então, o pessoal começa do zero, tem muitos alunos de todas as idades, gente que estava no zero, que não sabia nada, né? Não sabe nem o verbo to be, e está desenvolvendo o inglês, né? A gente tem vários depoimentos lá, o pessoal está sempre mandando mensagem, super feliz que está conseguindo entender, né? E eu fico assim, até besta de ver, porque putz, é uma coisa tão simples e as pessoas têm, né, não tiveram a oportunidade de aprender isso, entendeu? Vou mais uma água aqui para mim, gente. Então, só para explicar para vocês, o curso do Manual do Inglês, ele segue, então, essa sequência, tá? Tem várias atividades lá. Eu dou um suporte lá para os alunos. Então, qualquer dúvida que os alunos têm, eles colocam lá na plataforma, eu respondo todas, dou orientação. E a gente incluiu vários bônus, né? Como eu falei, você tem que aprender um núcleo comum. O curso é um núcleo comum. E a gente acrescentou alguns bônus, que são essa expansão aí, que tem uma infinidade de coisas, de vocabulário, de temas que você pode aprender. Mas a gente incluiu alguns que são interessantes, né, que as pessoas precisam bastante. Por exemplo, o inglês para viagens. Então, o primeiro bônus é um outro mini curso dentro do nosso curso principal, que ensina as principais expressões, vocabulário, frases que se falam nessa situação de viagem, hotel, aeroporto, entendeu? Mas você já aprendeu um núcleo comum, aí isso é muito fácil, muito mais fácil de aprender, né? Só para você ter uma ideia, esse mini curso que fica dentro, né, que é esse primeiro bônus, quando a gente vende separadamente, ele é vendido por R$ 1.297. Mas a gente incluiu no curso do Manual do Inglês como bônus, tá? Você não vai pagar nada por esses bônus, eles vão estar inclusos dentro do curso do Manual do Inglês. O bônus número 2 é o listening extensivo. A gente montou vários diálogos, materiais de listening para você treinar o seu desenvolvimento auditivo, né? Você está aprendendo e você poder ouvir diálogos. Então tem o diálogo com áudio, com um script, com tradução, para você ir expandindo. Claro que tem uma infinidade de coisas que você pode usar, mas a gente montou esse especialmente para o curso. Esse é um bônus também que quando a gente vende separadamente, ele é vendido por R$ 637. Né? Eu estou falando para vocês terem uma noção de tudo que está incluso dentro desse curso. O bônus 3 é um e-book que nós criamos com as 50 frases e expressões mais usadas em inglês. Então, são coisas que eles usam no dia a dia que muita gente nem ensina, os cursos acabam não ensinando essas coisas mais informais, né? Então, a gente colocou lá com exemplos, tradução, tudo bem explicadinho. Esse e-book, ele tem um valor de R$ 397, né? Quando é vendido separadamente, mas vai de bônus também. A gente tem um grupo fechado, né? O bônus número 4 desse curso é o grupo fechado no Facebook. Então, a gente criou esse grupo só para os alunos. Então, os alunos entram. É opcional, claro, né? A gente criou o grupo, os alunos que usam o Facebook, que querem estar lá, a gente inclui lá, né? E esse não tem preço, né? Mas a gente criou essa comunidade para os alunos terem um local que eles possam também conversar com outros alunos, trocar ideias, né? De repente, trocar aí um contato para bater papo, né? Aí fica uma coisa que a gente criou para os alunos, fica a critério deles a forma de usar, né?
Mas é bem interessante também, é sempre bom a gente estar numa comunidade, num grupo que tem o mesmo interesse que a gente, que é de aprender a desenvolver o inglês, né? Então, é bem legal essa troca. O bônus número 5, muita gente precisa aí do inglês para trabalho, né? Então, a gente incluiu aí um outro mini curso dentro do curso principal, que é o inglês profissional. Então, nesse mini curso eu ensino o que você deve responder numa entrevista de emprego, por exemplo, o que as pessoas perguntam, como escrever e-mails comerciais, entre outros assuntos, né? Esse mini curso, o valor dele é R$ 997, mas ele vai de bônus também. Bônus número 6. Muita gente reclamou de pronúncia aí, né? Tem um outro mini curso que a gente criou dentro, que é o Pronúncia Extrema. Então, esse mini curso eu mostro para vocês o passo a passo para entender a pronúncia das vogais em inglês, que é o que causa bastante dúvidas, né? Então, eu mostro lá o som de cada vogal, com que letras você escreve, vários exemplos de palavras. Então, é bem bacana. Então, uma coisa que você deve fazer mais para o final, né, depois que você já fez a maior parte do curso, é aquele polimento que você dá, tira várias dúvidas de pronúncia. Esse cursinho de pronúncia a gente vende por R$ 1.197. Mas vocês vão estar levando dentro do curso de bônus, beleza? Bom, é o seguinte, semana que vem a gente vai abrir as matrículas para o curso do Manual do Inglês, tá? Semana que vem. Só que hoje eu vou fazer um negócio muito especial para quem está aqui hoje, que está me acompanhando até agora, né? Porque eu entendo que se você tirou mais de uma hora aí do seu tempo, né, a essa hora da noite, para me ouvir aqui, porque você realmente tem interesse, está focado, quer aprender inglês, precisa. Então, só para você ter uma ideia, vai ser uma coisa bem legal, vocês vão gostar. Então, espera que eu vou explicar direitinho o que é, tá? Bom, nesse curso do Manual do Inglês, ó, só de bônus, vocês estão levando em valor R$ 4.525, né? Se você fosse comprar todos os mini cursos separados, daria esse valor, né? Que, sem falar no acesso ao grupo e o suporte que a gente dá, que isso não tem preço, né? Como diz a propaganda. Tá, eu sei que você deve estar perguntando aí, pô, mas quanto que vai custar tudo isso se só de bônus são mais de R$ 4.500, né? Esse curso poderia ter um valor de 6 mil, que seria um valor justo, porque qualquer curso que você fosse fazer de inglês seria muito mais que isso, tá? Quem já fez sabe que é caro. Mas eu não vou cobrar nem 6, nem 5 mil, nem 4 mil, nem 3 mil de vocês, tá? Essa é uma oportunidade que você não vai achar em outro lugar. Semana que vem a gente vai abrir as inscrições para o curso no valor de R$ 1.997, que é o valor que a gente normalmente comercializa o curso do Manual do Inglês, tá? Tá? Então esse é o valor que vocês vão ver a semana que vem, quando a gente abrir as inscrições. Mas quem está aqui hoje, até o final dessa live, o curso completo do Manual do Inglês, com todos os bônus, tudo que eu falei é o mesmo curso. Eu vou fazer para vocês 12 vezes de R$ 97,14, tá? 12 vezes de R$ 97,14. Ou 997 à vista, tá? À vista sai um pouquinho mais barato, né? Então, R$ 997 à vista, ou você pode parcelar em 12 de R$ 97,14. O curso do Manual do Inglês com todos os bônus que eu falei, tá? Estou fazendo isso como um incentivo, né, um reconhecimento para quem está aqui até hoje, até essa hora, querendo aprender, né? Enfim. Então, se você tem interesse em fazer o curso, essa é a sua oportunidade. Vai ficar só até o final dessa live, então depois, semana que vem, vai ser o valor normal do curso, né? Só que tem mais um porém. A gente vai disponibilizar algumas vagas, tá? Então, não vou abrir muitas vagas, porque afinal de contas a gente vai abrir a inscrição normal do curso, mas eu queria dar
bônus para vocês, esse incentivo, né? Então, a gente vai abrir 11 vagas para a galera que está aqui, tá? Então, 11 vagas nesse valor de 997, ou 12 de 97 quebrados. Então, se você quiser entrar no curso, já tem gente já se matriculando, né? O pessoal está rápido. E então, estou aí aguardando vocês, tá? Então, só os primeiros 11 que nós vamos disponibilizar nesse valor. Aí, a partir da semana que vem, o valor normal de 1.997, que ainda assim, se você pode ir na sua cidade aí, se for uma cidade grande, né? Que às vezes cidades menores pode ser até um pouco mais barato, mas em geral, você vai em qualquer escola de inglês aí, você vai pagar aí, só de um semestre, um material, você vai pagar uns R$ 500, mais uns 200, 300 por mês, por baixo, né? Então, quer dizer, em um semestre que você vai fazer um cursinho bem básico, você já gastaria aí, vamos fazer uma conta rápida aí, uns R$ 3.000, né? Para um cursinho bem básico, não chega nem perto do que a gente vai fazer, né? Do que vocês vão ter no curso do Manual do Inglês, entendeu? Então, como eu falei, eu já tive alunos com 5 anos de inglês que não sabiam nem metade do que eu falo no curso, né? Então, você imagina você ficar 5 anos pagando isso daí, em torno de 3.000 por semestre, para não saber coisas assim tão importantes, né? Então, principalmente quem já fez algum curso sabe do que eu estou falando, né? Bom, agora você tem duas opções aí. Você pode não fazer nada, ignorar a oportunidade, né? De desenvolver o seu inglês aí de uma forma mais rápida, organizada. Mostrei aqui para vocês um pouquinho de como que funciona, tá? Então, você pode não me escutar, beleza, boa sorte aí no que você tentar fazer, ou você pode fazer um pequeno investimento de 12 de 97 e 14, R$ 97, né? Do jeito que as coisas andam caras, você sai para comer uma pizza, você deixa 100 lá na pizzaria tranquilo, beleza? Então, e outra coisa, se funcionar, ótimo. Se não funcionar, tem mais uma coisa para você. Você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá? A gente dá uma garantia de 15 dias. Se você comprar o curso hoje, você vai receber o seu acesso. Você pode olhar lá, fazer as aulas. Você tem 15 dias para decidir, tá? Se dentro desses 15 dias você achar que não quer, não gostou, por qualquer motivo, você pode pedir o reembolso, a gente faz o estorno do valor que você pagou, né? Sem problemas, continuamos amigos, não tem problema nenhum, né? A gente sabe que cada um tem um gosto, uma preferência, enfim, não tem problema nenhum, né? Porque a gente faz exatamente, a gente sabe que quem fizer vai aprender como os alunos estão aprendendo, entendeu? Então é tranquilo, é só você mandar um e-mail para a gente, tem um reembolso lá. Quando você faz a compra aí, né, deve estar aparecendo para vocês aí o botãozinho de fazer a inscrição. Então é só fazer a inscrição, você recebe o seu acesso, você já vai ter acesso à plataforma lá, tá? É uma oportunidade, risco zero para vocês, né? O risco fica com a gente, porque você pode comprar e depois, dentro de 15 dias, se você não quiser, você pode devolver, tá? Tranquilo. Então, só clicar no botãozinho aí que aparece para vocês, escolher a melhor forma de pagamento, depois você vai receber o e-mail com o seu login e senha, tá? Então, vai nesse e-mail que você cadastrou aí, login e senha. Olha também na pasta de spam do seu provedor de e-mail aí, porque às vezes, como é um e-mail automático, às vezes cai lá na pasta de spam e o pessoal fica procurando, achando que não chegou, né? E qualquer dúvida também, vocês podem mandar um e-mail para a gente, dúvidas ou dificuldades, para suporte@williamrossi, escrever aqui, ó, .com.br, tá? suporte@williamrossi.com.br, beleza? Então é isso aí. Então, ó, lembrando que, desculpa aí a minha gripe, né? Tá pegando aqui. Então, só lembrando, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas, né? Por quanto tempo o curso fica disponível? Ele é vitalício, tá? Enquanto existir a internet, o curso vai estar lá. Beleza? Então, é um acesso permanente. Tá. Fernanda, no curso tem conversação?
Eu não faço conversação direta com os alunos, tá? Mas eu oriento como você deve fazer, beleza? Então, porque até uma coisa interessante, né? Principalmente quem. Um detalhe, gente. Quem está aqui procurando alguém para treinar a conversação, se você já fala inglês, já é fluente, não é para você esse curso, tá? Esse curso é para quem é iniciante, está começando do zero, para quem é intermediário, tá? Porque a gente tem assuntos lá, igual phrasal verbs, eu explico no curso, parte de pronúncia. Então, para alunos intermediários, né? Até para alunos um pouco mais avançados. Agora, se você já é fluente em inglês, já fala inglês, quer só treinar, aí tem outras ferramentas que você encontra na internet para fazer isso, né? Você pode encontrar pessoas para conversar. Agora, se você não entende como é que funciona o inglês, não consegue falar ainda, né? Eu falo muito pouco, então o curso vai te ensinar esse passo a passo, tá? Inclusive, deixa eu até falar uma coisa sobre os módulos, né? Porque a gente começa nesse passo a passo bem inicial, mas o curso vai avançando até um nível assim, de um pós-intermediário até avançado. Tem o módulo do Present Perfect. Então tem um módulo que eu explico um passo a passo só do Present Perfect, né? Que eu sei que muita gente aí fica louca com esse Present Perfect. Tem um módulo sobre conectores, como é que você usa os conectores, né? Por exemplo, though, although, in spite of, que mais? Though, já falei, né? As long as, tem vários desses conectores, então tem um módulo que eu explico como você usa. Tem o módulo a lógica dos phrasal verbs. Eu explico a lógica, existe uma lógica de você aprender, né? Então, com cada partícula tem todo um esquema para você entender esses phrasal verbs. Então, tem muito conteúdo lá, desde o aluno iniciante, do zero, aquele que sabe um pouquinho, intermediário, até alunos mais avançados. Tem muita coisa bacana nesse curso. Tá? Como eu falei, não é um curso para quem já é fluente, está falando, só precisa treinar, adquirir vocabulário, aí não é aconselhável, né? Tem muita informação interessante, mas talvez não vá compensar você adquirir o curso só por uma parte, né, dessas coisas, entendeu? Então, se você já fala bem inglês, então não é para você. Mas, se não, esse vai resolver o seu problema, vai te colocar no rumo certo, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. Eu já falei, né? O curso fica disponível permanente. Deixa eu ver o que mais de dúvidas aqui. Uhum. Carolina, já está no curso. Legal, Carol. Uhum. Ok. E também, deixando aqui mais um detalhe, eu dou suporte lá, tá? Então, na hora que você entra lá na plataforma, você vai seguir uma sequência de aulas, você vai ter lá o menu para você ir direto para algum ponto que você queira trabalhar e você pode deixar lá a sua dúvida, pergunta, qualquer coisa, qualquer detalhe que você não entendeu, eu estou lá respondendo, orientando, né? O pessoal às vezes pergunta, como é que eu posso praticar isso? Eu faço, tenho essa dúvida. Eu vou orientando, explicando lá, né? E tudo que eu respondo fica na plataforma, então você pode aprender com as perguntas de outros alunos. De repente você nunca parou para pensar naquele ponto, alguém perguntou. Então fica tudo lá também para você ler as perguntas e respostas que outros alunos fizeram, tá? Então é bem bacana. O que mais? Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, mais dúvidas. Legal, ó. Vagas acabando, gente. Então, uma oportunidade aqui rápida, né, para eu dar um benefício, né, para quem se esforçou em estar aqui comigo hoje, tá? O que eu podia fazer para vocês. Então, espero que quem puder aproveitar aí, com certeza vai gostar muito e vai aprender muito, tá? Beleza. O grande segredo é você aprender essa lógica, porque depois toda a informação em inglês passa a ser interessante. Mas é complicado quando você não entende a lógica, como é que as coisas funcionam, né? Aí você vê muita coisa em inglês, mas não consegue usar nada, entendeu? Ok, Ivani também aí, ó. Legal, Ivani. Uhum.
Ok, 3 vagas aí para acabar. Ok. Muito bem, galera. Se alguém tiver alguma outra dúvida do curso, pode perguntar também. Legal. Vamos ver aqui. Bom, já falei, né? O curso fica, o acesso é permanente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dúvidas de conteúdo, deixam lá na plataforma, tá? Deixa eu ver o que mais. Alguma dúvida técnica, aí eu peço para vocês deixarem, mandarem um e-mail para o suporte, né? Que o Felipe consegue ajudar melhor nessa parte da tecnologia aí, um detalhe de acesso, né? Beleza, você recebe um e-mail lá com os seus acessos, você anota lá certinho, mas se você esquecer, perder, não tem problema, a gente restabelece o seu acesso, você não vai perder nunca, tá? José Carlos, é para sempre, tá? Fica lá disponível para você usar, utilizar. Tem certificado também, Paulo, tem um certificado no final que você fez as aulas, concluiu as aulas ali, tá? Neide, a Neide fez, né, no valor normal de 2.000, né? Então, é uma oportunidade que a gente abre às vezes aí para dar uma forcinha para quem está mais apertado, né, tal, oportunidade aí de dar uma força, né? Porque o meu objetivo sempre foi, né, desde que eu criei o canal, fui criando curso, fazer com que as pessoas saiam desse limbo que é não entender como é que funciona o inglês, né? Você sair dessa inércia aí de não conseguir entender, né? Dar essa arrancada, né? Porque depois que você começa a entender como as coisas funcionam, tudo vai muito mais fácil, entendeu? É um mundo novo de oportunidades, né? Você falar inglês. Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Ok. A gente entende também, né, que nem todo mundo tem essa disponibilidade, né, mas vocês têm que entender também que existe todo um custo para manter isso no ar, né, servidores, equipe, então tudo tem um custo, mas é muito mais em conta, eu garanto para vocês, do que qualquer outro curso, né, com esse valor você não faz 10 aulas com um professor particular, tá? Então, e com 10 aulas você não vai aprender muita coisa, tá? Isso eu te garanto. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ok. Beleza. Gente, eu vou tentar abrir aqui, ver se não vai travar a transmissão. Vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês lá dentro do curso. Né? Vocês querem dar uma olhadinha lá, como é que é? Inclusive, para quem já fez a matrícula, ó, assim que vocês entrarem, vocês vão ver um primeiro vídeo meu lá, que é explicando como funciona a plataforma, né? Você tem uma setinha para passar para a próxima aula, para voltar, tem um menu lateral com os módulos e as aulas, né? Você pode acessar diretamente aquele que você quiser ali. Outra coisa, eu mostro como você deve proceder para entrar no grupo do Facebook, caso você queira, você tenha, use o Face, quiser entrar no grupo. Então eu explico também, né? É só você passar para... Depois desse vídeo tem uma página lá com o link, só clicar no link, você tem que estar logado no seu Face, você clica nesse link, você vai entrar no grupo, aí lá no grupo você tem que clicar lá, participar do grupo, você clica lá, aí depois lá no comentário você me avisa qual que é, fala que você já fez a solicitação e qual é o seu nome que aparece no Face, tá? Já estou aproveitando aqui para os novos que estão chegando, já fazerem isso rapidinho, tá? Porque aí aparece para mim lá, né? Porque tem muita gente que vê grupos e vai querendo entrar, então a gente não deixa, esse grupo é exclusivo para alunos, então a gente confere se a pessoa é realmente aluna para ser adicionado lá, tá? Então, aí você me avisa o nome, porque às vezes a pessoa tem um nome, mas usa um nome diferente no Face, algum apelido, às vezes usa duas pessoas, né? Marido e mulher usam o mesmo, então aí a gente não tem como adivinhar, então tem que avisar qual que é o nome lá. Ô Solange, aceita boleto, só que o boleto é só à vista.
né, não tem como parcelar, tá? Porque é o sistema de pagamentos do Hotmart, não é a gente que faz essa parte, entendeu? Então, não tem como fazer isso, tá? Mas pode ser boleto, mas aí tem que ser à vista. Aí no cartão dá para parcelar. Ok. E se você quiser fazer no boleto, é só clicar na opção boleto aí, você imprime o boleto, pode pagar, se você usa o online bank, dá para pagar online aí, ou amanhã em algum lotérica, em algum lugar aí que receba, tá? Só uma observação, quem paga no boleto tem o tempo de compensação do boleto para liberar, tá? Então isso é todo o sistema que faz. Você paga o boleto, 2 ou 3 dias, ele é compensado, aí o sistema é avisado e ele já libera o seu acesso, tá? Então fica certinho aí. Então aí você aguarda que vai chegar no seu e-mail, beleza? Ok, bom, vamos ver se eu consigo abrir aqui, gente. Só um momentinho, então. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o share screen aqui. Vamos ver aqui, Então, espera só um pouquinho, gente. Tá travando aqui. Tá, pessoal, deixa eu só falar mais uma coisa. Aqui em cima, ó, tem um link para vocês aí no chat. Aí em cima tem um link que é para você falar diretamente com o Felipe pelo WhatsApp, tá? Se você tiver alguma dúvida, tiver com alguma dificuldade aí em preencher os dados aí, fazer o pagamento, pode clicar ali, você já fala diretamente com o Felipe, que é da equipe, ele que cuida dessa parte aí, de ajudar a galera a fazer a matrícula, tá? Ou qualquer outra dúvida aí, vocês podem perguntar aí para ele, beleza? Solange, beleza, pode ser, não tem problema. Ok. Ronildo, achei muito bom, mas não consigo ser dedicado em curso online. Realmente aí você tem que ser. Não é que tem que ser dedicado, mas você tem que acessar, tem que treinar todos os dias, né? Você tem que se colocar uma meta e ser disciplinado, tá? Não só no curso online. Se você faz um curso presencial e também não tem um ritmo de estudos, uma frequência, uma sequência para seguir, também não funciona, né? Como acontece muito. Muita gente faz cursos de idiomas e não aprende nada, não é? Exatamente isso. Não é porque o curso é online ou é presencial, a pessoa tem que ter esse compromisso, tá? A decisão é da própria pessoa. A pessoa quer, você realmente quer, vai fazer o que for necessário para conseguir, então aí você consegue, tá? Tudo na vida é assim, beleza? Ok. Bom, deixa eu tentar novamente aqui, gente, ver se eu vou conseguir entrar aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, aqui, quando você faz o seu primeiro acesso, você vai cair nessa página aqui, ó. Então aqui é o vídeo inicial, que eu dou as primeiras instruções aqui de como é que funciona. Eu vou aproveitar e fazer isso para vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma setinha para você ir para a próxima página, né? E aqui a anterior, né? A aula anterior e a próxima aula. Não tem anterior porque esse é o primeiro vídeo, tá? Aí aqui você vai, ó, tem os detalhes aqui como você acessar o grupo, tal, né? Tem vários as informações aqui. Então, basicamente, você clicar aqui, você está logado no seu Face, você clica aqui no grupo e lá na hora que você entrar no grupo no Face, você vai clicar no botãozinho lá, participar do grupo. E aí você vai, ó, próxima aula. Organização, aqui, ó, essa daqui é o esquema de estudo. Então, aqui eu explico para vocês qual o esquema de estudo que é mais adequado você adotar e aí você decidir, né, conforme o seu dia a dia, o que fica
mais viável para você. Então, eu tenho esse primeiro módulo aqui, na verdade, eu trabalho com esses temas aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui no lado esquerdo da tela. Tem aqui, ó, esquema de estudo, organização do estudo, memorização, tradução de ideias, estratégias de listening com séries, estratégias de listening com YouTube. Então, esse primeiro módulo, eu falo dessas técnicas, estratégias, como se organizar, tá? Onde encontrar parceiros de conversação. Então, na verdade, esse está como primeiro módulo, mas é um módulo assim que você vai passar por ele para você ter essa noção nessas primeiras estratégias, mas você deve voltar para ele conforme você for fazendo o curso, né? Porque aí você vai vindo aqui para relembrar uma técnica, né? Ou começar a aplicar. E aí no módulo 2, que a gente começa o curso propriamente dito, né? Os conteúdos de inglês. Então você vai ter aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Opa, pulou aqui. Ó, igual esse daqui, ó. Primeira aula aqui, ó. Que é o que eu estava falando, um pouco do que eu estava falando para vocês, né? Claro que essa aula aqui vai ter mais conteúdo, mas basicamente é isso daí, ó. Como usar o like, have, need, want, a, and, the e to. Então, nessa primeira aula eu falo disso. E aí, você vai assistir a aula, fazer as suas anotações. Aqui tem você pode baixar os slides que eu uso na aula, eu deixo disponível aqui também, você pode baixar. E aqui tem uma atividade oral, né, para você fazer. Aí aqui depois tem lá as explicações como que você deve praticar. E aqui, ó, na área de comentários, ó, o pessoal faz pergunta, tira as dúvidas, ó, e vocês podem ler as dúvidas que o pessoal teve, orientações que eu dei, e aí, ó, você vai, você pode perguntar aqui, ó, tá vendo? Escreva seu comentário. Aí você pergunta, comenta alguma coisa, né? O pessoal deixa comentários também, agradece, tira dúvidas, ó. Então, nessa aula teve esses comentários, tem mais aqui. Então, é bem bacana. E você vai seguindo, né? Você pode simplesmente ir seguindo a sequência, que eu recomendo, mas se você quiser ver alguma coisa para frente aqui, ó, tem aqui na aba lateral, você tem... Ah, tem uns listenings também, né? Deixa eu mostrar um listening aqui, ó. Tá vendo? Tem as orientações e aqui tem as frases para você ouvir. Né? Eu acho que não vai transmitir aqui o áudio, mas aqui você escuta e aqui embaixo tem as respostas, tá vendo? O que foi falado e a tradução. Beleza? Aí aqui tem lá o módulo 2, né? Ele é dividido em 4 partes. O módulo 3, né? Que são aquelas partes funcionais, como cumprimentar, agradecer, despedidas, pedir desculpa, oferecer e outras expressões que a gente usa no dia a dia. O módulo 4 é a lógica dos phrasal verbs, tá vendo? Todos esses detalhes. E aí, claro, você pode, dependendo do seu conhecimento, você pode pular alguma, ir direto para alguma aula que te interesse mais no começo, né? Aí vai depender, mas se você está começando, você segue a sequência, tá? Aí tem até o módulo 6, depois tem o módulo do Present Perfect, né, que já é um pouco mais avançado. Aqui tem os bônus que eu falei, tá vendo? Você pode entrar igual inglês profissional, você pode entrar lá, ó, job interview, como é que faz, o que responde, o que fala, e por aí vai. Ó, pronúncia extrema, tá vendo? Ó, as vogais, eu explico cada vogal, vários exemplos, então é bem interessante, gente. Legal, vocês conseguiram ver aí? Deixa eu voltar aqui. Legal, voltei. Sim, a promoção, essa promoção é só hoje, algumas vagas, tá? Só para hoje mesmo. Beleza. Ok. Beleza, galera. Última vaga, então. Vamos finalizar aqui, tá? Como eu falei, estou oferecendo aqui uma oportunidade aí, dar uma força para quem quer fazer o curso, né? Um reconhecimento para você que me acompanhou até aqui. Então, quem aproveitou, ótimo. Tem mais uma vaguinha aí para encerrar. E aí, então, a partir da semana que vem, valor normal, tá? Mas beleza, eu quero dar as boas-vindas aí para quem
aproveitou essa oportunidade, tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Então, começa lá a estudar, beleza? Qualquer dúvida é só deixar lá também, né? Todo dia eu entro lá para responder as dúvidas, beleza? E é isso aí, bola para frente, vamos decolar com esse inglês, beleza? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para a gente responder. Então, legal. Então, galera, queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? Rodrigo, o preço normal é 2.000, tá? 1.997 à vista, tá? Hoje eu reservei algumas vagas no valor de 997, beleza? A semana que vem a gente vai abrir as inscrições no valor normal, né? Que estava programado já para a gente abrir algumas vagas a semana que vem no valor normal. Hoje, como a gente ia fazer essa aula como parte do workshop, né, que a gente está fazendo essa semana, né, então eu resolvi fazer, além da aula, dar aí algumas vagas no valor com 50% de desconto, né, metade do valor, como um reconhecimento, né, para quem me acompanha sempre aí, todo lugar, vem nas aulas, beleza, aí poder fazer então o curso no valor mais acessível, legal? Mariucha, para entrar na plataforma, você recebe um e-mail com o link, tá? Do Hotmart, o seu login e senha. Tá? A plataforma que o curso está hospedado é a plataforma do Hotmart. Você recebe o link lá no seu e-mail, beleza? Mas qualquer dúvida, se não chegou alguma coisa, olha na pasta de spam, porque é o e-mail automático, então às vezes cai lá. Mas se tiver qualquer outra dúvida, você pode falar aí com o Felipe pelo WhatsApp, beleza? Que aí a gente tira qualquer dúvida, resolve qualquer probleminha aí no seu acesso. Legal? Então, vamos ficando por aqui. Galera, bem-vindos então aos novos alunos, ok? Muito legal, muito feliz de mais pessoas estarem aí caminhando para falar um bom inglês, né? Precisamos melhorar muito esse inglês no Brasil e espero colaborar com isso, né? Com o curso, com o canal e tudo mais, beleza? Então, muita coisa ainda por vir. Valeu, galera. Então é isso por hoje. Thank you very much. Have a nice night. And I'll see you soon. Beleza? Até mais e continue acompanhando aí o workshop também, tá? E os vídeos no nosso canal. See ya. Bye bye. Abraço, galera.